Amém, irmãs? Vamos ficar de pé para nós orarmos para pastorear, amém? A bispa Laide me deu essa honra de orar pela pastora Yara. Porque a pastora Yara foi a minha professora no seminário. Ela deu aula para mim sobre casamento e família, né, pastora? Ela e o pastor Ciro. Isso, casamento e família do ministro. Amém? Aulas maravilhosas, muito boas. Eu estava falando ali com o pastor Ciro lá atrás, né? Deus deu a pastora Yara uma desenvoltura no falar. Vocês vão ver a mensagem, que bênção, viu? E é com muita alegria, eu agradeço à bispa por essa honra de orar pela senhora, viu? Glória a Deus. Amém, irmãs? Estenda suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida da pastora Yara, do pastor Ciro que está aqui conosco. Pai, nós te damos graças por esse casal, por essa família, por esse ministério, meu Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa usá-la poderosamente. Que o Senhor venha falar na boca dela, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa dar-la sabedoria para ela transmitir essa palavra, Senhor. Usa a tua filha, meu Deus, que nós possamos ser impactadas pela palavra do Senhor na boca dela, meu Deus. Que possa ser como flecha, Senhor, para atingir o alvo, meu Deus. No nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe a senhora. Eu te agradeço. É linda, né? Preciosa, pastora Luana. Queridas e queridos, como eu já disse, é uma alegria. Eu amo estar entre o povo de Deus. Fique de pé só mais um pouquinho, abra sua Bíblia no livro de Atos. Eu amo estar no meio do povo de Deus. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero reforçar a sugestão de que você leve para casa um material que vai abençoar a sua vida de mulher. Então você pode, algumas irmãs já passaram ali, adquiriram, você pode passar lá depois e adquirir a Plenitude da Mulher Cristã, que é um material para você ter como um livro de cabeceira para a sua vida. Eu mesma, essa semana, eu peguei o livro, vez por outra, passa tempos e tempos. Aí eu pego, dou uma lida, falo, meu Deus, como o Senhor fala aqui. E a Bíblia As Margaridas, essa semana, ontem mesmo, eu recebi a mensagem da irmã dizendo quanto ela estava sendo abençoada através do livro. Sempre chegando pessoas testemunhando. Então, não deixe de conferir depois ali a Plenitude da Mulher Cristã e a Bíblia As Margaridas. Abra em Atos capítulo 2, se você já abriu, diga amém. Glória a Deus. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, nós dependemos do Senhor. Eu não sei e não posso nada de mim mesma, mas no Senhor eu posso todas as coisas. E tenho clamado a ti, ó Espírito Santo de Deus, que tu venhas, ó, transmitir aquilo que já vens plantando no meu coração, que isso possa jorrar para o coração das minhas irmãs, para edificar, para curar, para consolar, para exortar, para transformar, Senhor, para o teu louvor, tua honra e glória,
em nome de Jesus. Que nenhum cansaço, nenhuma distração, nenhuma preocupação com o tempo, com a hora, com o que ficou em casa, venha roubar das tuas filhas, ó Deus, aquela capacidade de perceber o que o Senhor deseja comunicar ao coração de cada uma. Seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus agora, todo pensamento. E nós proibimos pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, toda e qualquer ingerência do adversário no intuito de roubar, de não permitir que a semente produza frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Podem se assentar. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele já fez. Tá ok o som aí, tá? Tá ótimo? Por tudo que Ele já fez nessa tarde, nesse início de noite. Eu fui grandemente abençoada pela palavra do pastor, do bispo Ronaldo, o louvor. Deus tem falado. Mas Ele deseja continuar falando ao nosso coração. E lemos aqui um texto maravilhoso, texto que remete à proposta desse encontro, né, que o tema está lá em Mateus capítulo 3, verso 11, quando João Batista, profeticamente, guardem isso, João Batista, profeticamente, como aquele que veio para anunciar a Jesus, aquele que veio para abrir o caminho para manifestação de Jesus ao seu povo, ele disse que viria alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele não era digno de desatar as sandálias desse alguém. E esse alguém é Jesus, se referindo a Jesus. Então nós encontramos em Mateus capítulo 3, verso 11, nós encontramos uma palavra profética, uma palavra liberada, uma palavra que veio do coração de Deus ao coração de um profeta, João Batista, a respeito de Jesus. E aí nós vamos para Atos capítulo 1, versos 4 e 5, nós vamos encontrar Jesus repetindo ou fazendo referência à palavra de João Batista. E aí Jesus dá uma ordem. Diga comigo, uma palavra profética. Uma ordem. Quero que vocês acompanhem essa linha de raciocínio. Amém, queridas? E vamos trazer isso para a nossa vida. E aí nós encontramos Jesus dizendo o seguinte: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, batismo de arrependimento. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uma palavra profética. E nós nos movemos, nós somos sustentadas, nós existimos, e a Bíblia vai falar disso, nos movemos nele, em Cristo Jesus. Nós nos movemos sustentadas pela palavra profética, que é a palavra de Deus. Não estou propriamente falando daquela profecia que diz, olha, vai acontecer isso, aquilo amanhã. Não. Ainda que eu não despreze essa profecia, se o profeta está falando segundo a boca do Senhor. Mas estou dizendo que a nossa vida se fundamenta, se sustenta na palavra profética revelada a nós aqui, pelo Espírito Santo de Deus. Então, na sua vida e na minha vida, tem uma palavra profética. O que Deus tem liberado sobre você como uma palavra profética? Que você e toda a sua casa será salvo, porque já está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Então segura a palavra profética. Qual é a palavra profética que Deus tem liberado sobre a sua vida? Que você será curado de toda e qualquer enfermidade, porque essa palavra profética já foi liberada em Isaías 53. Qual é a palavra profética que Deus tem liberado sobre a sua vida?
que toda a sua família servirá ao Senhor, porque essa palavra profética já foi liberada na boca de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a palavra profética de Deus para a sua vida, minha amada? Deus mover. O Espírito de Deus age em nós por meio da palavra. O Espírito de Deus não atua fora da palavra, porque o Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita harmonia. São 3 em 1, a unidade, a harmonia. Então há uma palavra profética para a sua vida e para a minha vida. E foi isso que João liberou. E aqui Jesus, em Atos dos Apóstolos, Lucas registra isso. Depois da ressurreição, Jesus morre e é crucificado. Jesus ressuscita. E nesses 40 dias antes dele subir aos céus, ele ensina os seus alunos, os seus discípulos. Ele os treina. Ele reparte com eles a intimidade, coisas profundas da palavra. Mas ele promete que a mensagem, a palavra profética de João se cumpriria e que não muito depois daqueles dias eles seriam cheios do Espírito Santo. Então nós vemos uma palavra profética, uma declaração. Aí nós encontramos uma ordem. Essa palavra profética, essa declaração profética, ela só pode se cumprir na minha vida e na sua vida a partir da obediência a uma ordem. Então vamos pegar essa linha de raciocínio. Uma palavra profética, uma ordem, a promessa e o cumprimento da promessa. Porque Jesus dá uma ordem. Ele diz assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Olha a palavra profética. Aí ele repete: pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então a palavra profética, ela só se cumpre mediante uma escolha de obediência. Se os discípulos dissessem assim: não, ele falou para a gente ficar em Jerusalém, mas queremos voltar para Galileia. Não queremos ficar em Jerusalém, está muito tumultuado, está muito agitado por causa da crucificação, da ressurreição, e Jesus está aí aparecendo a um, a outro. Não, vamos voltar, vamos retomar a nossa vida, vamos retomar os barcos. Vamos voltar para a vida antiga, amada do Senhor. Nem pense em voltar para a vida antiga. Não retroceda. Aguarde pelo cumprimento da palavra profética que repousa sobre a sua vida. Não retome o barquinho antigo da sua vida. Olhe para frente e obedeça. Os discípulos obedeceram. Eles ficaram em Jerusalém. Eles sabiam, há uma palavra profética, há uma promessa. Então vamos obedecer. E ali eles ficaram. Isso é extraordinário. Porque na obediência e na comunhão, e na unidade, vamos entender isso, na obediência à palavra do Senhor, na unidade, no relacionamento como igreja, na comunhão, nesse relacionamento como igreja, a promessa se cumpre. E ali estavam reunidos. Era a festa de Pentecostes. Era uma festa da qual eles participavam, eram judeus. Era a celebração de Pentecostes. E estavam ali reunidos num só lugar. E eu imagino esta cena. Eu imagino Maria, a mãe de Jesus, com Tiago, o irmão de Jesus, com Pedro, o que negara Jesus, com Mateus, com Tomé. E eu imagino essa cena, esses homens e mulheres que amavam, que serviam a Jesus.
Eu os imagino prostrados em comunhão profunda, uns com os outros, em comunhão profunda com o Senhor. Eu os imagino adorando, eu os imagino recitando salmos, eu os imagino recitando as falas de Jesus. Eu os imagino compartilhando o que a palavra de Jesus na oração sacerdotal do capítulo 17 de João imprimiu no coração deles. Devemos ser um só. Devemos buscar a unidade. E naquele compartilhar, e naquele clamor, e naquela paixão, sabendo que Jesus está vivo, eles foram cheios do Espírito Santo. Línguas como que de fogo. O mundo espiritual tornou-se aberto para que Lucas pudesse então registrar isso aqui, ou quem sabe outros compartilharam com ele. E o texto diz que um som como de um vento muito forte veio e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E línguas que pareciam como línguas de fogo pousavam sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas. Ali se cumpriu uma palavra profética, uma declaração profética, uma ordem, a obediência, a promessa e o cumprimento da promessa. Aleluia. Um som muito forte, como de um vento muito forte. Deus se manifesta no meio desse som forte, do barulho. Mas Deus é Deus. E como o pastor disse aqui, Deus ele é multiforme no seu agir, na sua sabedoria. Ele pode agir também no cicio, numa brisa suave, como ele agiu na vida de Elias. E aqui ele agindo por meio de um som muito forte, eu imagino que a estrutura daquela casa, daquele lugar onde eles ficaram, sentiram aquele mover. Como nós vamos ver um pouco mais à frente, no capítulo 4 de Atos, que diz que quando eles estavam orando e que foram cheios do Espírito, que o lugar onde estava, sacudiu. A minha oração não é para que as estruturas deste lugar, do cimento, do concreto, se mexam, mas a estrutura aqui dentro de você, que o Espírito de Deus possa sacudir, possa mover, possa abalar, possa fazer cair tudo aquilo que não está em sintonia com Ele e possa ser erguido aquilo que está em sintonia com a vontade dEle para a sua vida. Glória a Jesus. E eles falaram em outras línguas. E o texto vai falar que ali havia muitos judeus de várias partes, de outras cidades, de outros lugares, de outras nações. E aqueles judeus ficaram perplexos. A multidão se ajuntou porque ouviram o barulho, o que está acontecendo. Alguns diziam, tem ali um grupo de bêbados, a esta hora do dia. Ali tem um povo maluco a esta hora do dia. Mas quando começaram a ouviram falar das grandezas de Deus. Cada um ouvia na sua própria língua acerca das grandezas de Deus. E nós entendemos então, irmãs e irmãos, nós entendemos que todo dom recebido do Senhor, ele deve ter um fim proveitoso, um objetivo específico. Aqui Deus enche o
seus discípulos e todo aquele grupo que ali estava com o poder, com o Espírito Santo, que os encheu, tirou a covardia de Pedro e colocou ousadia. Tirou a incredulidade de Tomé e o fortaleceu numa fé de gigante. E os outros ouviam sobre a grandeza de Deus na sua própria língua. Porque quando Deus nos enche com o Espírito Santo, não é para que a gente saia dizendo, né, com a mente, com o coração cheio de, quem sabe, de orgulho, dizendo, olha, eu falo 20 línguas estranhas. Eu tenho os dons de revelação, de profecia ou de interpretação. Não. Nós devemos buscar os melhores dons, como Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12. E entra no capítulo 13 falando, mas eu mostro para vocês um caminho mais excelente. Aleluia. Para além dos dons, meus amados, de alguma maneira, é como se Paulo estivesse dizendo isto. Para além dos dons de línguas estranhas, de profecias, dons de maravilhas, operação de maravilhas, para além disso tudo, tem um caminho maior, tem um caminho supremo, que é o caminho do amor. Eu vos passo a mostrar um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. De outro modo, Paulo está dizendo, e ele vai falar isso, ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como símbolo que retine. Ainda que eu faça tudo, dê o meu próprio corpo, de nada disso se aproveitará se eu não tiver amor. Então, quando nós somos batizadas com o Espírito Santo, quando nós somos cheias do Espírito Santo, uma das maiores evidências desse enchimento é se nós passamos a amar mais do que amávamos até aquele momento. Compreende isso? Eu me lembro da minha experiência. Eu me converti aos 17 anos de idade. Sozinha dentro do meu quarto, lendo a palavra de Deus, e eu conto isso no livro A Bíblia e as Margaridas, logo no primeiro texto do livro. Me converti, me apaixonei pelo Senhor. Me apaixonei pela sua palavra. Parei de assistir novela, ninguém me falou para não assistir. Foi o próprio Espírito de Deus que me falou. Porque eu não conseguia ficar à vontade na frente da TV, assistindo uma novela. Eu ia para o quarto ler a palavra do Senhor. E aí um dia, bebezinha, muito bebê na fé, recém-convertida, frequentando a igreja, meu pai cedeu para a igreja construir do lado da nossa casa. E uma certa quarta-feira, reunião de oração, e foi aí que o Senhor trabalhou na minha vida e nunca mais eu assisti novela. E aí eu disse, não vou à igreja hoje. Uma reunião de oração. Só tem as irmãs idosas, né? O que uma adolescente de 17 anos vai fazer no meio das velhinhas? Hoje eu sou uma velhinha. E quero as adolescentes por perto. E aí eu fui. Meu pai ainda não convertido. Estava ali na igreja, envolvido no espiritismo. Né? Até o alto da cabeça. Mas estava indo à igreja. Ele assentado, minha mãe ao lado dele, eu me ajoelhei ao lado dele. E ali, sem saber do que estava acontecendo comigo, eu fui batizada com o Espírito Santo. O Senhor me encheu. O Senhor me transbordou. Eu falei em outras línguas naquele momento? Não. Mas eu tive uma experiência de enchimento tão extraordinária que eu amei o meu pai como eu nunca havia amado. Eu já havia desejado que o meu pai morresse para que tivéssemos sossego. Meu pai, no estilo antigo, bem patriarcal,
era violento nas palavras e violento, de violência, de surras terríveis. Mas naquele dia, eu senti pelo meu pai o amor que o Espírito Santo sente pelos perdidos. E por esse amor, poder alcançá-los. E eu perdoei o meu pai naquela noite. Quando ali ele me agrediu, ele me bateu dentro da igreja. Porque eu comecei a orar. E dando vazão a toda a força do meu ser, adorando o Senhor, adorando em voz muito alta. E ele disse entre os dentes, para com isso. E eu não parei. E pela segunda vez ele disse, para com isto. Está escrito, e citou um texto da palavra. Porque ele conhecia alguns textos da Bíblia pelo Espiritismo, pelo Evangelho kardecista. E eu não parei porque era algo extraordinário. E eu era bebê na fé, eu não sabia que o Espírito está sujeito ao profeta. Que você ora em línguas e para na hora que você tem a consciência que deve parar. E aí, porque eu não obedeci, ele começou a me bater ali dentro. Empurrou e ele vinha, né? Naquela hora, quando eu me levantei, olhei para o meu pai. Eu o amei profundamente. E foi o caminho para o meu pai se render a Jesus. Então, minha amada do Senhor, o Senhor nos enche. Nós recebemos dons espirituais legítimos, que devem ser usados. Mas nós precisamos perseguir esse caminho sobremodo excelente que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 13. E isso então me faz pensar o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo, ele só pode vir a partir da obediência. A palavra profética só se cumpre a partir da obediência. E que todo dom, quando o Senhor nos enche com o seu Espírito, quando Ele nos dá, nos concede dons espirituais, há sempre um fim proveitoso. É uma experiência extraordinária que só pode vir a partir do governo de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Quando nós nos apaixonamos por Ele. Quando nós desejamos ardentemente pela vida de Jesus em nossa vida, Ele olha e diz, eu vou completar, eu vou encher, eu vou dar mais. Eu vou completar. O copo está até aqui, o copo está aqui, está pela metade. O meu Espírito habita na Maria, na Teresa. O meu Espírito habita, mas eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Senhor, eu desejo de Ti. Eu não vou fazer bagunça aqui não, eu ia deixar o copo derramar. Eu desejo de Ti, eu quero mais da Tua vida na minha vida de mulher. Mulher com as coisas de mulher. Eu quero mais da Tua vida, recobrindo a minha vida. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero viver o que está escrito na Tua palavra. Deixa eu contar algo para vocês. Vez por outra, o Espírito do Senhor me leva a colocar algo diante dele. Houve uma época na minha vida, isso já tem décadas, que eu fiz uma lista e coloquei, Senhor, eu preciso de domínio próprio. Sabe por quê? Porque se nós somos cheios do Espírito, conforme Paulo escreve aos Gálatas, nós também devemos viver em Espírito. Se nós somos cheios do Espírito, conforme Paulo escreve aos Gálatas 5:22, nós devemos ter o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Então, se eu sou cheio do Espírito, eu preciso viver e andar em Espírito. E eu vou entrar em coisas práticas. Bispo, eu não marquei a hora que eu comecei. Desculpa, se alguém marcou, me informe. Sabe a hora que eu comecei? Eu esqueci de olhar para saber quanto tempo ainda tem. 6h15 que eu comecei? Então tá quase acabando. Então veja só.
Então, se eu sou cheia do Espírito, eu devo andar em Espírito e eu devo produzir o fruto do Espírito. Essa coisa de eu vou à igreja, o Espírito de Deus move, eu oro, eu falo em outras línguas, mas quando eu ponho o pé dentro de casa, o Espírito de Deus ficou lá na igreja. Entende isso? O Espírito ficou na igreja. Só que a palavra diz que ele habita dentro de nós. Por que eu estou dizendo que ele fica? Porque nós o sufocamos. Porque nós falamos, Espírito Santo, fica aí agora. Eu falei em línguas, eu liberei uma palavra profética na vida da irmã, eu tive uma visão, mas agora com meu marido, quem resolve sou eu. E aí a mulher cheia do Espírito dá lugar a Eva, que deu conversa para Satanás. Deus nos dá dons, buscando um fim proveitoso. Deus nos enche com seu Espírito numa experiência marcante. O dia que você foi batizada com o Espírito Santo foi um dia único. Foi uma experiência única e marcante. Mas você deve buscar todos os dias se manter cheio do Espírito, conforme está lá, né, no livro de Levíticos, que vai falar. Levíticos, capítulo... fugiu agora. Acho que o capítulo 6. Quando Deus orienta Moisés que os sacerdotes, os levitas, Arão e seus filhos deveriam manter aceso o fogo continuamente. E já foi falado isso aqui nessa noite. Querida, você não pode deixar o Espírito Santo para trás. Ele deve ir à sua frente. Ele deve governar a sua vida. Ele deve governar as palavras que você fala com seu marido. A sua boca tem que ser cheia do Espírito Santo. Não adianta falar em línguas estranhas ou qualquer outro dom, se no dia a dia, na convivência com o marido, na convivência com os filhos, na função, na sua vida como mulher, na sua vida como esposa, na sua vida como mãe, como sogra, como nora. Quantas sogras precisam se converter ao Espírito Santo, ao governo do Espírito Santo? Quantas noras precisam se converter ao governo do Espírito Santo? Quantas esposas? Aí o marido olha e diz, eu não quero saber. Eu não quero saber do Deus que você serve. Eu não vejo diferença. Eu não estou vendo diferença. Então nós devemos buscar ser cheios do Espírito e manter esse fogo, e manter essa vida do Espírito, dizendo, Senhor, me insonda, e deixa eu completar a linha de raciocínio na qual eu estava. Então, vez por outra, Deus me leva a orar sobre uma questão. E há muito tempo atrás era domínio próprio. Pus no início da minha lista. Senhor, faz a minha vida. Tua palavra diz que é fruto do Espírito. Eu tenho um temperamento forte. Mas eu quero que o Senhor domine o meu temperamento. Eu não posso esbarrar. Eu sou assim, Deus me fez assim. Porque eu... Entende? Não, o Espírito de Deus transforma. E o pastor já falou disso aqui. Eu acho tão interessante a construção da mensagem do Espírito num encontro. Que Deus falou através do bispo. E eu estava ali me regozijando, porque há uma sequência na proposta do Senhor. Então não tem como ser batizada com o Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, e não ser governada por Ele. Na vida prática, no dia a dia. E aí eu dizia, Senhor, é fruto do Espírito. Eu quero isso na minha vida, me ajuda. E está aqui o meu marido, como testemunha do que Deus fez e tem feito na minha vida. E nesses dias, nesse tempo atual, a gente é esposa, a gente é mãe, a gente é sogra, a gente é avó. Nasceram 3 netinhos quase que de uma vez só. Então, os gêmeos da nossa filha estão com 6 meses. E o Benício, filho do nosso filho, com 5 meses, de repente. E tem Emanuele com 5 anos. E se você
se preocupava só com o marido, vieram os filhos. Você passou a se preocupar com os filhos? É ou não é? Os filhos se casam, você passa a se preocupar com o genro, com a nora. Os netos nascem, você começa a se preocupar com os netos. E eu comecei a me ver diante de muitas preocupações. Preocupações. É do meu temperamento me preocupar. É do meu temperamento. Se eu vejo alguém que está precisando de algo, eu não espero que o outro faça. Eu vou para socorrer, para ajudar. Eu busco o bem do outro. Isso traz preocupação. E aí orando, porque é no dia a dia, no secreto do seu quarto, que você tem as suas maiores experiências. Entende isso? É no dia a dia. E aí o Senhor ministrou meu coração. E então a minha batalha desse tempo está sendo: Senhor, a tua palavra diz, o Senhor diz que eu não devo me preocupar. Então eu confesso a ti a minha preocupação. Eu confesso a ti a minha preocupação com meu esposo, com meu filho, com a minha filha, genro, nora, netos. Senhor, não tem motivo, porque é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem zela, e os meus filhos, genro, nora, todos servem ao Senhor, todos envolvidos na obra do Senhor. Senhor, transforma-me, conforme está na tua palavra. O Senhor diz que eu não devo preocupar. O Senhor usou Pedro para falar que eu devo lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade. Então, Senhor, arranca de mim. E cada vez que eu me prostro, e cada vez que eu confesso a minha preocupação, eu avanço um pouco mais no descanso. Compreende isso, amada? Você compreende isso? Então, ser cheias do Espírito Santo, ser batizadas com o Espírito Santo, nessa experiência marcante, é algo que Deus traz para que nós possamos viver, conhecendo, experimentando da vida do Senhor, da palavra do Senhor. E o Espírito Santo se encarrega de nos conduzir e nos guiar a toda a verdade a respeito da vida com Cristo. Pastor leu 1 Coríntios capítulo 2, falando das coisas espirituais que são discernidas espiritualmente. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que nos conduz. E Jesus vai falar disso no Evangelho de João, no capítulo 16, versos 12 e 13, Jesus diz assim: tenho muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Olha como Deus é lindo. Bispa, como Deus é lindo. Deus não nos mostra, não nos revela tudo de uma vez, porque nós não suportaríamos, ou Ele espera a maturidade, o tanto que você avança no relacionamento com Ele, na intimidade com Ele, para Ele te levar a patamares mais altos. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, disse Jesus. Tenho muita coisa. Mas vocês não podem suportar agora. Aí você pode dizer assim: Senhor, eu quero avançar para suportar o que o Senhor tem para me revelar. Você deseja isso? Dura coisa, você concordou. Dura coisa. Mas extraordinária coisa. É difícil. É desafiador. Buscar o profundo de Deus para a nossa vida. Mas é maravilhosamente extraordinário. Não abra mão. Diga: Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero estar preparada para receber o que tens a me dizer. E o que Ele tem a nos dizer sempre é o melhor. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. É sempre bom,
É sempre bom o que Ele tem para nós. Então Jesus diz a eles, olha, eu tenho muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Vamos entender, antes da morte, da crucificação, da ressurreição. E antes do batismo, ali em Pentecostes. Aí ele continua dizendo, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Eles não estavam preparados, mas eles seriam cheios do Espírito. E então estariam preparados para viver a vida conduzida pelo Espírito e para compreender a santidade, o amor, a graça, a bondade, a misericórdia do Pai revelados em nós por Jesus, ou revelados a nós por Jesus. O Espírito Santo do Senhor é quem nos leva a querer e clamar e desejar mais da vida dele em nós. E essa experiência, que deve ser renovada todos os dias, ela nos habilita a viver em família. Ela nos habilita, como eu já disse, na nossa função como mulher, em tudo que nos absorve como mulher. Ela nos habilita, essa experiência transbordante e transformadora, e que deve ser contínua, que o fogo deve se manter aceso. Ela nos habilita a viver a vida no lar. Eu não posso ser uma mulher cheia do Espírito e não ter prazer em cuidar das coisas da minha casa. Compreende isso? Eu não posso ser uma mulher cheia do Espírito e resmungar o tempo todo porque tem que lavar, passar, cozinhar, ou de novo, fazer comida, pensar um cardápio. Ai, estou cansado de fazer comida, coisa chata, pensar cardápio, organizar cardápio. Não pode ser. Não pode jorrar da mesma fonte água doce, água amarga. Não pode. Não posso ser uma mulher cheia do Espírito. Se alguém chega na minha casa e o pó está, meu Deus, e a pia está lotada de louça suja, com mosca em volta, eu não posso ser uma mulher cheia do Espírito. Se o meu banheiro está cheirando mal, com lixo transbordando na lixeira, toalhas com cheiro de toalha molhada, eu não posso ser uma mulher cheia do Espírito. Se eu não sei receber alguém, se eu não uso da hospitalidade. Eu não posso ser uma mulher cheia do Espírito se eu recebo alguém na minha casa e esse alguém precisa chegar até mim e falar assim, me arruma uma toalha, por favor, e um sabonete. Não. A mulher cheia do Espírito é aquela que nessas coisas práticas do dia a dia, ela tem sensibilidade, porque o Espírito de Deus é extremamente sensível. Ela tem sensibilidade para saber, estou recebendo um casal que veio de viagem, ou uma pessoa, sei lá quem, que estava viajando e está cansado. Então essa pessoa vai chegar, o quarto está arrumado, a toalha melhor que você tem, mais cheirosinha, mais branquinha, mais bonita, o sabonete melhor que você tem, você pode até não usá-lo, mas você vai oferecer para aquelas pessoas. O banheiro está limpo. E você diz, está tudo aqui que você precisa. Tem algo mais que você precisa e eu não percebi? O lençol está limpo. A colcha está limpa. O cobertor está ali se está fazendo frio. Se está calor, um ventilador está ali. Entende? A mulher cheia do Espírito leva essa sensibilidade do Espírito, leva esse dom glorioso do Espírito, que é o amor, para as coisas do dia a dia. A mulher cheia do Espírito ensina as mais novas a serem essas boas donas de casa. A mulher cheia do Espírito desenvolve o seu ministério com leveza, com gratidão. Senhor, que privilégio eu tenho de te servir. Ela não se arrasta. Ai, meu Deus, que coisa chata. Eu tenho que ir agora para a célula, não sei para onde, para reunião disso, daquilo, ou fazer visita. Ai, que chato. Com essa chuvinha, o que eu queria mesmo, sabe o quê? Uma pipoca e um bom filme. Filme que vale a pena, né?
Paulo, apóstolo de Cristo. Sabe, a alegria. Alegria, alegria é fruto do Espírito. Alegria. Eu vou servir ao Senhor, glória a Deus. Que privilégio eu tenho. Não importa se estou servindo ao Senhor para uma multidão ou se eu estou servindo ao Senhor escondidinho ali, fazendo uma visita e orando por alguém que está enferma. Entende isso, amada? Servir ao Senhor. A mulher cheia do Espírito no ministério. A mulher cheia do Espírito na sua vida profissional. Olha, essa mulher faz diferença aqui na escola. Essa mulher faz diferença aqui no escritório. Essa mulher faz diferença aqui, não sei aonde, lá no comércio onde trabalha. Quando essa mulher chega, o ambiente muda. Quando essa mulher chega, quem estava contando piadas indevidas, fecha a boca. Quando essa mulher chega, eu me sinto inibida, porque tem uma coisa na vida dessa mulher que eu não consigo entender, mas tem algo na vida dessa mulher. Ela é um exemplo de profissional. Ela não fofoca aqui dentro. Ela não dissemina confusão, não espalha confusão. Ela faz o seu trabalho com excelência. O que tem na vida dessa mulher? E aí nós entendemos algo, eu já vou encerrar, já vou fechar. Aí nós entendemos algo. Que nós somos cheias do Espírito. Recebemos dons do Espírito, devemos buscar o dom mais excelente, com um fim proveitoso. Qual é? Testemunhar e prevalecer neste tempo do fim. Jesus disse, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8, Atos 4:31, já fiz menção. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então nós somos cheios do Espírito, recebemos dons do Espírito, para quê? Para anunciar a palavra de Deus com a nossa vida e, se necessário for, com a nossa palavra. Entende isso? O que essa mulher tem de diferente? Aqui, nesse ambiente de trabalho. Olha, eu quero o que você tem. Ah, você quer o que eu tenho? É Jesus. Vou compartilhar com você como eu me encontrei com Jesus. Lá na sua faculdade, tão tal de mulher ir para a faculdade e acabar com o casamento. É um negócio assustador isto. Mas lá na sua faculdade, eu me lembro quando eu fui para a faculdade, o meu professor, primeiro dia de aula dele, ele disse assim, vocês estão aqui fazendo curso de psicologia? As casadas aqui vão se divorciar. Desse jeito. Em silêncio no meu coração, eu desautorizei aquela palavra. As cristãs, as crentes que ali estavam, só prevalecemos, eu e uma outra. Éramos 5. As outras se desviaram. E eu me apaixonei mais por Jesus. Porque cada coisa que eu ouvia, eu linkava com a palavra. Falei, olha, a mula está falando isso aqui, mas a Bíblia já falou disso. Ou, estão dizendo isso, mas isso não condiz com a palavra por causa disso, disso e disso. Então, meu Jesus, não tem ninguém que possa. Ninguém que possa confrontar o Senhor. E aí as pessoas começam a te perguntar, por que você é diferente? Uma mulher disse assim para mim num grupo de trabalho, Yara, você é plena. E eu estava, acho que na época, escrevendo, não sei se já tinha lançado, a plenitude da mulher cristã. Você é plena, aquela mulher falando, você é plena.
sua letra é assim, você apresenta trabalho assim, você não sei o quê. E eu compartilho isso com muito temor do Senhor. Para que Ele guarde em todo tempo o meu coração. Porque é muito fácil a vaidade e o orgulho entrar, irmãos. Irmãs, quando você começa a ser elogiada. Aí eu disse para ela, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo de Jesus que habita em mim. Isso que você vê é por causa de Jesus. E ali, cada professor, cada colega meu de sala, sabia que ali estava uma serva do Deus Altíssimo. Então você é uma profissional, você é uma estudante, com esse propósito de testemunhar de Jesus Cristo nesse tempo do fim, o tempo em que os apóstolos, os discípulos viveram. A igreja primitiva foi um tempo desafiador, mortes, perseguição, cristãos morrendo num circo. Mas eles prevaleceram. Porque havia uma palavra profética. Havia uma promessa. Havia uma ordem a qual eles obedeceram. Houve o cumprimento da promessa. E assim eles puderam prevalecer. Minha amada, você e eu. Nós prevalecemos e prevaleceremos nesse tempo desafiador que tem sido o tempo do fim, quando nós temos toda a convicção de que Ele virá, e muito em breve Ele virá para buscar a sua noiva, e Ele vai buscar uma noiva cheia do poder dEle, cheia do Espírito. Ele vai buscar uma noiva arrumada, uma noiva ataviada, uma noiva plena, uma noiva que busque a presença dEle, uma noiva que se apaixona cada vez mais por Ele, uma noiva que sente saudade dEle. Ah, saudade. Quando você ama alguém, você sente saudade. Quando meu marido e eu namorávamos, todo domingo à noite, fim de noite de domingo, era sofrido. E já noivos, com casamento marcado, eu falava, quando é que você vai me levar de uma vez por todas? Porque a saudade batia. E sei que ele sentia, matava a aula de vez em quando, façam isso não, tá, jovens? Jovens, tampem os ouvidos. E fazia faculdade na época, na segunda-feira, ele costumava, a saudade batia, se a gente não se encontrava no domingo, porque ele no compromisso dele lá na Lagoinha, no meu compromisso em Betim, e de repente estava lá meu noivo me fazendo surpresa. A saudade bate. Ah, Jesus tem saudade de uma noiva apaixonada. Deus fala disso através do profeta Jeremias em relação ao seu povo Israel. Ah, como eu me lembro de você, quando você era como uma noiva apaixonada e me seguia pelo deserto, não importa. Não importa se é deserto, o noivo está comigo, eu vou. Não importa se são vales, o noivo está comigo, eu vou. Não importa se são montanhas, o noivo está comigo, eu vou. Não importa, não importa. Eu sinto saudade do meu noivo, eu quero o meu noivo. O Senhor está desejoso de uma noiva assim. Você pode se colocar de pé. Os irmãos do louvor poderiam retornar, por favor? Bispa, eu tenho mais uns 5 minutinhos? Ou não? Mais 10? Opa! Mais 10 minutos. Então nós vamos orar. Eu gostaríamos que adorássemos o Senhor agora com uma canção. Eu não sei se tem alguma canção preparada, Luana, para esse momento. Eu pensei no Eu Navegarei. Essa canção nos traz essa ideia. Aquela ideia lá de Ezequiel 47. Daquele rio que sobe. Daquele rio que começou timidamente, era um riachozinho, virou um rio. E já não podia atravessar se não fosse mergulhando, mergulhando, mergulhando.
Que nós possamos mergulhar nestas águas do Espírito. Que nós possamos nos permitir ser lavadas, inundadas, transformadas pelo poder do Espírito, pelo esse agir do Espírito. E eu gosto, podem na hora que podem. E gostaria que você agora adorasse o Senhor. É uma canção conhecida, né? Que é muito antiga. Tem disso, ó. A gente vai ficando envelhecendo, vai lembrando das canções antigas. Ore essa canção, ore. E depois eu gostaria de orar também. Ore. Eu navegarei. Ah, meu Senhor. Ah, meu amado. No oceano do Espírito. Ah, é um oceano, minha amada. E ali adorarei. Ah, estar cheio do Espírito nos leva a adorar ao Deus o meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ah, Senhor, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. vem de novo, Senhor. Vem de novo. Enche de novo. Enche de novo. Enche, renova os dons. Renova os dons. Renova os propósitos. Ah, sustenta, Senhor. Aleluia.
quero orar. Quero orar por aquelas que têm qualquer tipo de enfermidade. Eu vou, na liberdade, bispa, do Espírito do Senhor, pedir, saia do seu lugar. Deus opera aí onde você está. Mas quando você sai e vem, você está dizendo, eu creio. É um ato de fé. Saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha. Venha. Você vivendo em momento de depressão, tristeza contínua, saia do seu lugar e venha. Aleluia. Você que tem lidado com ansiedade, saia do seu lugar e venha. Eu falei sobre as minhas preocupações. Talvez você se enquadre em preocupação que está levando a transtornos de ansiedade. Saia do seu lugar e venha, venha. Espalhe aqui para os lados. Venha porque há uma unção de cura. Há uma unção de cura. O poder do Espírito de Deus traz cura, traz restauração, traz libertação. Aleluia. Talvez você, filha, precise perdoar seu pai ou sua mãe, como eu perdoei meu pai naquele dia que ele me encheu do Espírito. Talvez você precise amar mais o seu pai e a sua mãe. Talvez você esteja adoecida. Entenda, não doente, adoecida por causa de uma amargura no seu coração contra alguém da sua família. É hora, é noite de cura, de restauração. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastores ou pastoras que estão aqui, estendam as mãos, estendam as mãos, estendam as mãos. Há uma unção de cura e de restauração nesta noite. Espírito de Deus. Na tua palavra está escrito que o Senhor é aquele quem perdoa todas as nossas iniquidades. O salmista diz no Salmo 103, o Senhor perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então estou te pedindo, meu Deus, conforme essa palavra profética do Salmo 103, pedindo que venha agora a tua unção de cura, tocando na mente, no útero, nas articulações, na coluna, no estômago, tocando, meu Deus, para remover todo agente de enfermidade, tocando no cérebro, na produção de neurotransmissores. Ó Deus, que está com deficiência, gerando depressão, tocando, meu Deus, para desfazer todo e qualquer mal na cabeça, no corpo, nos órgãos internos desta mulher. Toca, Senhor, toca para curar. Eu creio, meu Senhor. Eu creio no teu agir. Eu creio no teu poder. Vai tocando agora, conforme a necessidade desta mulher, conforme a fé desta mulher, que se coloca diante do Senhor, num ato de fé. Ela está aqui, meu Senhor, como tocaste aquela mulher hemorrágica já há 12 anos, como tocaste os cegos, os surdos, os paralíticos. Espírito de Deus, toca agora, para remover todo o mal, toda a enfermidade, em nome de Jesus. A mulher que estava amargurada, cura agora o coração dela, que seja liberado perdão agora, para que ela experimente a liberdade que há em ti, para que ela consiga viver e andar no Espírito, para que ela consiga se mover através do teu Espírito, através da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa cada uma dessas mulheres no papel de mãe, de esposa, de filha, de sogra, de nora, de avó. Meu Deus, abençoa o coração dessa mãe angustiada, preocupada com seus filhos. Traga paz, traga descanso. O futuro deles está nas mãos do Senhor, e as orações desta mulher mudarão o futuro desses filhos. Alabarecanta alabás. Mulher, me escute. Mulher, me escute. Me escute. Mulheres aqui angustiadas, muito preocupadas com o amanhã dos filhos. O Senhor diz a você que as suas orações mudarão o futuro dos seus filhos. As suas orações, o Senhor delibera a seu favor a partir das suas orações. Então, deixe de se angustiar e clame, e ore, e confie, e coloque diante do Senhor, e descanse o seu coração. Eu gostaria de orar ainda e passo a palavra para a bispa. Feche os seus olhos e esteja orando.
Se você está aqui na frente ou está aí na poltrona, esteja orando. Eu quero orar por uma mulher. Me entendam, por favor, me entendam. Todas enfrentam lutas, desafios. Nós estamos nesse mundo sujeitas a série de desafios, de lutas. Mas eu quero orar agora especificamente por uma mulher que está vivendo uma situação que ela está entretida com algo. Tem algo puxando muito a sua atenção. E ela se vê em muitos momentos como que num labirinto. Ela se vê como que perdida. Ela quer sair desse lugar. Ela quer encontrar o caminho, a saída, para onde vai lhe dar acesso para a sua vida. Romper, continuar, caminhar. Mas ela se sente muito sozinha. E ela está perdida. Perdida. Como que entretida. Como que algo na sua vida tem sido como um circo. Que rouba a sua atenção. Mas isso está trazendo uma angústia profunda. Mas o Senhor me mostrou também que se você escolher obedecer, e você sabe a respeito de quê? Se você escolher obedecer, Ele envia o seu anjo para mostrar a você a saída desse emaranhado em que você se encontra. E eu vou orar por você agora. E você não precisa se manifestar. Eu gostaria que você me procurasse depois. Ok? Está claro o que é? É como se você estivesse entretida, mas se sente num emaranhado, como que num labirinto, não acha saída. Você tenta alguma coisa e você se depara com obstáculos que são colocados pelo adversário. É um leão. Não é o leão da tribo de Judá. É aquele que está rondando ao derredor. Mas ele diz, se você obedecer, Ele envia o seu anjo, que estará com você te mostrando a saída disso tudo. Senhor, o Senhor conhece esta mulher. E eu quero te pedir agora, planta no coração dela o anseio, o desejo de obedecer ao Senhor naquilo que só ela sabe que precisa. E envia mesmo o teu anjo para conduzi-la à porta de saída desse emaranhado. Em o nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Amém, queridas? Glória a Deus. Você crê que você foi tocada pelo poder de Deus? Né? Que traz cura, que traz restauração. Foi uma alegria muito grande estar aqui, Bispa Laide. É para ela ou para a pastora Luana que eu volto a palavra. Muito obrigada, queridas, por me ouvir por esse tempo. Espírito. Glória a Deus.
Vamos orar por ela, igreja. Estende as suas mãos para ela, para toda a família, né? Que o Senhor continue usando a pastora poderosamente em tuas mãos. Pai, te louvamos por essa vida, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de conhecer, ó Deus, uma serva do Senhor. Pai, que o Senhor continue usando ela, Senhor, poderosamente, ó Deus, para o teu reino, Senhor. Pai, cubra a família dela, Senhor, com teu sangue, Senhor. Livrando, ó Deus, guardando eles de todo mal, Senhor. Usa toda a família como o Senhor tem usado, ó Deus, para o teu reino, Senhor. Renova as forças, renova, ó Deus, a saúde, dá vida com abundância, alegria de viver, prazer de viver, dela vigor, dela força, Senhor, e renovo do Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, vá com ela, ó Deus, até Belo Horizonte. Pai, prepara o caminho para eles passarem, Senhor. Faz eles invisíveis aos olhos dos inimigos, Senhor, que levam eles de volta, livre de todo mal e coberto com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?